E aí, beleza? Henry acordou assustado e correu para o guarda-roupas. Percebeu que tinha algo se mexendo, alguma assombração ou coisa assim, mas sua mãe apareceu. Perguntou o que ele estava fazendo no guarda-roupas e respondeu que viu alguma coisa se mexer e uma voz sussurrando no escuro. E as palavras eram que todos iriam morrer naquela casa, e sua mãe, Charlotte Collins, colocou ele na cama, dizendo que fantasmas não existiam, mas Henry citou sua irmã, que quando morreu foi para o céu, e isso poderia ser um fantasma. E também tinha Jesus, que era o Espírito Santo, mas Charlotte viu que o seu filho era inteligente, por isso estava dizendo aquilo, e acreditava que era porque tinham mudado de casa e ele precisava se acostumar. Só que pro garoto ele não estava sozinho, pois tinha o Joseph para dormir com ele. E acreditem, meus amigos, era o boneco que nós sabemos muito bem quem é. Um demônio! Charlotte colocou Joseph ou Chuck para dormir com Henry e era para ele parar com esse lance de fantasmas, pois sua imaginação era ativa demais. Se despedindo do garoto, dizendo que ele conseguiria dormir sozinho aquela noite, e Charlotte saiu do quarto, mal sabendo que Chuck estava vivo e estava tranquilão, pois esse garoto era filho do presidente dos Estados Unidos e ele estava dentro da Casa Branca. O quê? Não acredito. As luzes então se apagaram misteriosamente e os seguranças da Casa Branca foram investigar. E isso só tinha acontecido uma vez quando Obama era presidente, mas conseguiram resolver rápido, antes que o próprio presidente percebesse. Mas parece que era apenas uma queda normal de energia e era para ficarem tranquilo, pois aquela era a casa mais segura do país. Mas o procedimento era deixar o presidente e sua família mais seguros que pudessem até resolverem tudo isso. O presidente tinha outro filho mais velho, Grant, que estava fumando e postando stories na internet, e eles seriam levados para o bunker para serem protegidos aquela noite. Um dos outros agentes ficou para investigar o quarto de Henry e também achar o boneco dele, e olhou em tudo que é canto, mas Chuck estava no corredor. Então levou ele até o elevador e junto com mais um segurança com um cachorro, desceriam 5 andares para o subterrâneo. Henry acreditava que era obra dos fantasmas da casa, assim o cachorro começou a latir para o boneco. O agente disse que ele só estava um pouco nervoso, só que de novo teve outra queda de energia, e dessa vez a mão do agente foi cortada, e assim que religaram as luzes ele botou culpa no cachorro, mas nós sabemos muito bem quem tinha feito aquele corte na mão do segurança, justamente Chuck, que estava por ali. Mas ok, agora vamos falar de Jake Wheeler, o garoto que passou vários perrengues com Chuck nas últimas 2 temporadas e fazia uma live no Facebook para agradecer o apoio, as mensagens e as orações da galera que torceram para ele, Lexi e Devon se recuperarem e começarem uma vida nova. Parece que deu certo, ele estava bem e tinha descoberto sua arte de fazer esculturas com bonecas, e todas eram voltadas para o terror com nomes estranhos. Só que o boneco que ele realmente queria encontrar e terminar sua arte era o Good Guy, mas parece que não sobrou mais nenhum. E ninguém mais achou nenhum, e já fazia mais de 1 ano que Jake estava procurando. E se alguém o encontrasse, estava disposto até pagar para entrar em contato com ele, pois ele realmente precisava deste boneco. Sem problema, é nóis. No dia seguinte houve uma coletiva para falar que a Casa Branca tinha sofrido uma queda de energia, que durou poucos minutos, mas era um problema no gerador e já tinha sido resolvido. Então a agenda do presidente não tinha sido alterada e Marlene, a secretária da Casa Branca, estava ali para responder às perguntas dos repórteres, que já sabiam que o presidente quase foi parar em um bunker subterrâneo graças aos TikToks do filho do presidente. E uma das repórteres estava questionando a segurança do presidente, mas a secretária disse que ele era responsável por unir um país dividido por partidos, que ter segurança adicional nunca era demais e ele sempre trabalhava com transparência. Já na mesa do café da manhã estava a família reunida e Chuck junto, e Charlotte aproveitou para chamar a atenção de Grant sobre expor a segurança nacional no TikTok, mas ele tentou explicar que era para mostrar que as cortinas da Casa Branca eram horríveis e nada tinha a esconder, já que o pai dele era o presidente da transparência, o slogan que fez ele ser eleito. Já Henry pegou um livro sobre fantasmas da Casa Branca, lendo para sua mãe, disse que William Henry Harrison foi o primeiro presidente a morrer na Casa Branca, e o seu fantasma ainda assombrava o lugar. E mais um fantasma assombrava a Casa Branca, o presidente Lincoln e o seu filho, que morreu lá dentro. E que esse assunto de fantasmas estava preocupando Charlotte, que não quis responder a pergunta de seu filho sobre quantos anos o filho do presidente tinha
tinha quando morreu. Pois era hora de voltar à rotina e Henry disse que Joseph queria trabalhar com o pai dele na Casa Branca e conhecer o Salão Oval. O presidente aceitou, deixando ele numa poltrona no Salão Oval presidencial, onde agora, conversando com o vice-presidente e sua secretária, ficou cogitando que esse pequeno incidente poderia ter sido os russos ou chineses querendo espionar a Casa Branca. Spence, o vice, já queria fazer uma varredura para ver se teve vazamentos ou não, mas o presidente iria fazer um anúncio. Disseram que foram hackeados de verdade, isso aumentaria a segurança, mas tudo isso era só coisas que estavam cogitando. O vice queria saber sobre o novo guarda-costas e o próprio boneco respondeu que era Joseph e seriam amigos até o fim, e o presidente só ficou lá com uma cara de preocupação e estranheza ao ouvir o boneco falar. Só que o presidente tinha seus compromissos e deixou sua pequena espada de abrir cartas bem na frente de Chuck. Já Alex estava nessa vida de dancinhas do TikTok, se esforçava 2 vezes ao dia para conseguir o público e prender a atenção, pois precisava contar o que houve no Natal do ano passado, onde sua mãe tinha sido assassinada por um cara maníaco com uma motosserra, e sua irmã tinha sido sequestrada por uma mulher e precisava da ajuda de quem fosse, mostrando a última foto de sua irmã para qualquer um que soubesse do paradeiro dela, passando a mensagem que sentia muita falta dela e se ela visse ou ouvisse a boneca, era para tomar muito cuidado. Já Henry não tinha muitos amigos na escola e Ted, o seu guarda-costas, era quem incentivava ele ter mais amigos, mas ele dizia que já tinha ele e Joseph para brincar e por mais que era um boneco, conseguia ouvir as batidas do coração dele. Já o presidente parecia que tinha algum compromisso com sua esposa aquela tarde, estava atrasado, só que ao entrar na sua sala, viu o boneco sentado bem na sua cadeira presidencial. Sua gaveta estava aberta e sua pequena espada de abrir cartas tinha sumido. Já achou que o filho dele tinha entrado na sua sala, mas como ele estava na escola ainda, provavelmente foi alguém dali, já achando que foi Sam, não acreditando que ela tinha tanto senso de humor para isso. Seus filhos então voltaram para a Casa Branca e Henry estava com medo e não queria voltar por causa dos fantasmas, e seu irmão pediu para ele segurar a onda, e Ted, o seu guarda-costas pessoal, não ficaram encorajando tanto assim. Ao chegarem, Henry pediu para Ted verificar o seu quarto e lá estava Chuck. Ted ficou meio confuso e meio curioso sobre o que o garoto disse de ouvir o boneco e queria verificar, achando a espada do presidente, e nesse momento ele se revelou. Chuck pegou sua arma e atirou em Ted, que o fez cair ali mesmo no quarto. Na sequência, colocou a arma de volta na sua mão, como se o próprio Ted tivesse desistido. Já Devon Evans voltou a criar conteúdo, agora vídeos para o YouTube, para falar sobre os vários acontecimentos e assassinatos bizarros que aconteceram em Hackensack, envolvendo um good guy, o boneco assassino, e que estavam ligados a Charles D. Ray, o assassino bizarro dos anos 60, que no ano de 1988 em Chicago, de alguma forma sobrenatural, conseguiu por um ritual passar sua consciência ao good guy. Mas o ponto que ele queria explicar sobre os assassinatos é que ninguém acreditava que estava relacionado com o boneco, e por mais que era difícil provar a verdade e que iria continuar tentando, e se alguém visse alguém baixinho, ruivo, de olhos azuis, era para tomar muito cuidado, pois poderia ser o Chuck. Mas ok, o corpo de Ted foi tirado da Casa Branca e Melania explicou em uma coletiva que um agente sozinho em uma sala disparou uma arma e com um único tiro se feriu mortalmente. A família do presidente estava em outro lugar da residência e ninguém se feriu, todos na Casa Branca estavam seguros, e abriria a coletiva para perguntas. Claro que já começaram perguntando se o cara tinha se matado, e a mesma repórter queria saber sobre esse escândalo, se o presidente iria ser mais transparente como prometeu, claramente mostrando oposição e querendo atacar o presidente e o seu vice. Porém, os legistas estavam no local e Chuck deixado de lado, e Henry queria entender o que houve com Ted. Seu pai tentou explicar que ele estava doente e ninguém sabia disso, e Henry queria saber agora se Ted também viraria um fantasma naquele lugar. Mas o que ele queria era Joseph de volta, mas como ele fazia parte de uma cena de crime, a sala foi isolada e agora seria difícil pegá-lo novamente. O agente Ricks, guarda-costas de Grant, queria entender o porquê o seu amigo de trabalho fez aquilo. E o presidente e sua esposa preferiram ficar chapados para ver se conseguiam alguns minutos de paz naquele lugar. Já Jake e Devon tentavam passar um momento juntos, só que foram interrompidos por mensagens em seus celulares, justamente de Chuck, respondendo aos
recados dos três deixados nas redes sociais e na sequência Chuck ligou para Jake, dizendo que sua voz até que era bonita no telefone, mas Jake já disse que estavam sentindo falta dele e era só dizer onde ele estava que iriam vê-lo. Mas Chuck era esperto, sabia que a Casa Branca era um lugar mais seguro do país e eles não iriam conseguir entrar lá. Desligou o telefone, não deixando nenhuma pista de onde estava, e os três tinham aulas com a professora Fairchild em casa, pois pelos problemas que tiveram, tinham que recuperar o ano letivo com alguns testes e ela era sua tutora. E estavam na dúvida se contariam para ela ou não sobre Chuck ter voltado, mas isso ainda era muito perigoso de se comentar. Mas agora era a hora do enterro de Ted e Chuck estava com Henry e o abraçou forte na hora da salva de tiros. A repórter estava lá de novo, louca para tentar descobrir qual foi o motivo por que o agente fez aquilo, e os três amigos queriam saber onde estava Chuck, tentando cogitar se ele estava em Hackensack ou não, e mal vendo o que estava passando na TV, e depois de receber as péssimas notas do teste, Lexi viu onde estava Chuck, com o filho do presidente dos Estados Unidos dentro da Casa Branca, e o jeito agora era ir para a capital, encontrar Chuck e dar um jeito e acabar de uma vez por todas com esse boneco. Ela vai cantar. Terminando assim o primeiro episódio da terceira temporada de Chuck, série do Sci-Fi de 2023. E eu espero vocês no próximo vídeo. Esse foi o Solucionando Filmes, valeu, é nóis. Fui.